O vento soprava sobre as planícies áridas de Montana em 1893, levantando redemoinhos de poeira que serpenteavam pelo caminho como presságios de algo que estava por vir. O sol castigava a terra rachada, pintando de dourado os contornos distantes das Bertother Mountains. Matthew Colley puxou as rédeas do cavalo exausto, os músculos doloridos de dias de viagem e os olhos endurecidos pelas memórias de guerra. E soldado, sobrevivente de batalhas onde perderá companheiros e ilusões, Matthew não carregava mais bandeiras nem causas. Apenas cicatrizes. A mais profunda delas não estava na pele, mas na alma, um vazio que nenhuma estrada parecia preencher. Na algibeira, guardava a carta que mudará o rumo de sua vida. Escrita pela mão trêmula de seu tio falecido, dizia apenas: "A cabana é sua agora. Mas não vá esperando solidão. Há quem dependa de você por lá." Essas palavras o atormentaram durante toda a viagem. Quem dependia dele? Que segredo havia sido enterrado junto ao caixão de seu tio? A chegada. O sol declinava quando avistou a cabana. Madeira gasta pelo tempo, chaminé soltando fumaça fina e uma cerca improvisada em torno de um pequeno jardim que lutava contra a aridez do solo. Era humilde, mas havia algo nela de resistente, como se fosse menos uma casa e mais uma trincheira contra o oeste, implacável, cruel, devorador de sonhos. Matthew desmontou do cavalo, ajeitou o chapéu gasto e caminhou em direção à porta. O som de passos apressados ecoou dentro da cabana. A porta rangeu. Uma mulher alta surgiu, de cabelos castanhos presos em trança. Segurava um rifle como quem segurava a própria vida. Os olhos dela eram duros, mas não sem brilho. Havia ali desconfiança e coragem em partes iguais. "Quem é você?" perguntou, firme, sem abaixar a arma. Matthew ergueu as mãos, a voz rouca pelo pó da estrada. "Meu nome é Matthew Colley. Esta cabana era do meu tio. E agora é minha." A tensão suspendeu o ar. A mulher mediu cada palavra, cada movimento dele. Então, das sombras atrás dela, 4 outras jovens apareceram. Rostos diferentes, olhares distintos, um refletia medo, outro cansaço, outro esperança, outro desafio. Todas traziam marcas do oeste, que não poupava ninguém. A mais velha, ainda com o rifle em mãos, arqueou um leve sorriso amargo. "Então você é o herdeiro." Deu um passo à frente, a voz como lâmina cortando o silêncio. "Você consegue lidar com todas as 5 de nós?" Matthew sentiu a garganta seca. Não era o que esperava. As guardiãs do rancho. Sentaram-se ao redor da lareira naquela primeira noite. O fogo lançava sombras dançantes nas paredes, iluminando rostos fatigados e revelando histórias que pareciam mais velhas que elas mesmas. Clara, a líder de semblante forte, contou sua tragédia com voz firme, sem lágrimas. Perderá o marido em uma emboscada de bandidos. Desde então, aprenderá que chorar não afastava bala nem fome. Ruth, a mais jovem, falava rápido, como quem teme esquecer a própria voz. Tinha apenas 19 anos e havia visto a família inteira sucumbir à febre. Carregava ainda a inocência quebrada, mas uma centelha de otimismo que se recusava a morrer. Helena e Miriam, irmãs, traziam marcas de fumaça na pele e nos olhos. O rancho da família fora queimado por saqueadores. Fugiram com o que tinham nas costas, e desde então carregavam uma ao lado da outra como âncoras de sobrevivência. Sarah, a mais nova de todas, com apenas 17 anos, permanecia em silêncio. Os olhos dela olhavam, mas não diziam. Havia algo quebrado ali, uma dor que não ousava ser nomeada. O tio de Matthew as havia reunido ao longo dos anos, oferecendo abrigo quando ninguém mais o fez. Viúvas, órfãs, refugiadas de uma terra que só sabia tirar. Ele fora o esteio delas. Agora estava morto, e o peso da herança caía sobre Matthew. Ele ouvirá tiros, explosões, gritos em campos de batalha. Mas nada o preparara para aquilo, ser colocado diante da escolha de carregar 5 vidas nas costas, ou deixá-las à própria sorte. O peso da decisão. O vento uivava do lado de fora, atravessando as frestas da madeira. Dentro, a cabana parecia pequena demais para tanto silêncio. Matthew observava as 5 mulheres. Não eram frágeis, não eram indefesas, mas também não eram donas de terras, nem tinham quem as protegesse de bandos ou de vizinhos cobiçosos.
Clara ergueu o queixo, quebrando o silêncio. O Oeste não perdoa a fraqueza. Já enterramos um protetor. Não queremos enterrar outro. Fitou-o com olhar firme. Então, Sr. Collie, vai nos abandonar, ou vai lutar conosco? Matthew não respondeu. Apenas sentiu o peso das palavras se alojando em seus ossos. Ele não viera para formar família. Viera em busca de descanso. Mas o Oeste nunca oferecia descanso. Apenas escolhas. E aquela seria a mais difícil de todas. A primeira aurora. O sol ainda não havia nascido quando Matthew despertou com o som de galinhas no quintal e passos apressados na cozinha. Miriam mexia um caldeirão, enquanto Ruth cortava lenha com esforço visível. Clara já estava lá fora, inspecionando a cerca, o rifle sempre à mão. Ele percebeu. Aquelas mulheres não pediam piedade. Não eram vítimas. Eram sobreviventes. Mas também estavam no limite. Precisavam de alguém que ficasse. Que segurasse a linha contra o Oeste que a cercava. Matthew saiu e respirou fundo o ar gelado da manhã. O coração, acostumado ao ritmo da guerra, agora batia ao compasso de uma nova batalha. Não contra exércitos, mas contra o vazio, contra a solidão, contra a selvageria de homens que tomavam o que não era deles. Olhou a cabana, o pequeno jardim, a chaminé que soltava fumaça tímida. Aquilo não era apenas madeira empilhada. Era um símbolo. Era o que restava de dignidade para 5 mulheres que o destino queria apagar. E naquele instante, Matthew soube. Não se tratava de herança. Tratava-se de legado. Ele inspirou fundo, sentindo o peso das montanhas ao redor e o frio que cortava a pele. E murmurou para si mesmo, quase como juramento. Ninguém vai atravessar essa porta. Os dias seguintes testaram Matthew de todas as formas possíveis. A cabana não era apenas uma herança, era um campo de batalha contra a natureza selvagem e contra os homens cruéis que rondavam os confins de Montana. Contra a natureza. O inverno se aproximava como um inimigo silencioso. O vento trazia o frio das montanhas e as noites ficavam cada vez mais longas. Matthew sabia que, se não trabalhasse sem descanso, todos morreriam de fome ou de frio antes da primavera. Passou dias reforçando a cabana com troncos extras, tapando frestas por onde o vento cortante poderia entrar. Cortava lenha até os braços doerem e caçava sempre que possível, enchendo a despensa com carne salgada e seca. Cada pedaço de alimento guardado era uma vitória sobre a fome que espreitava. As mulheres ajudavam como podiam. Clara costurava roupas grossas com pedaços de couro e lã que encontrava. Helena cuidava do pequeno jardim de inverno, protegendo as raízes frágeis sob lonas improvisadas. Ruth, apesar da juventude, recolhia a água gelada do riacho, quebrando o gelo com as próprias mãos. Miriam fazia vigília nas noites silenciosas, escutando cada ruído como se o mundo estivesse prestes a desabar. Sarah, a mais silenciosa de todas, cuidava dos animais com paciência rara, passando horas acariciando o cavalo velho do tio, que parecia só confiar nela. Mas a natureza não se contentava em ameaçar com frio e fome. Uma noite, o som agudo de uivos ecoou do vale. Lobos! Matthew correu para fora com a espingarda em mãos, Clara ao seu lado com o rifle do tio. As feras cercavam o curral, olhos brilhando na escuridão, dentes prontos para o ataque. O primeiro lobo avançou contra uma cabra. O disparo de Matthew o derrubou no ato. Outro saltou, e Clara acertou no flanco, derrubando-o na neve. O restante recuou, rosnando antes de desaparecer na mata. O silêncio voltou, mas a mensagem era clara: o Oeste testaria seus limites todos os dias. Contra os homens. Mais perigoso que lobos ou nevascas eram os homens. Jonas Harker, fazendeiro vizinho e conhecido por tomar terras alheias à força, apareceu montado em um cavalo preto, acompanhado de 2 capangas. A arrogância estampava cada movimento seu. Ora, então o velho morreu mesmo. Disse, olhando Matthew de cima a baixo. Essa cabana sempre deveria ter sido minha. Matthew manteve-se firme, mesmo com o sangue fervendo. Agora é minha. E ninguém vai tirar isso de nós. Jonas riu, cuspindo no chão. Nós! Repetiu, olhando com malícia para as janelas da cabana, onde as mulheres observavam em silêncio. Ah, então herdou também o harém do seu tio. Você não vai durar um mês, soldadinho.
A tensão quase explodiu em tiroteio. Matthew não abaixou a arma, e Clara, do alpendre, apontava firme o rifle. Jonas percebeu que não seria fácil. Vou dar tempo para pensar, Collie, disse, puxando as rédeas. Quando voltar, espero que entregue a chave. Se não, não responderei pelo que vai acontecer. E partiu, deixando atrás de si um rastro de poeira e ameaça. Matthew sabia. A guerra estava marcada. Contra si mesmo. As batalhas externas eram duras, mas nenhuma doía tanto quanto a guerra que travava dentro de si. Nas noites longas, deitado no silêncio, atormentava-se com dúvidas. Por que ficar? Por que arriscar a vida por 5 mulheres que mal conhecia? Não seria mais fácil vender tudo e partir em busca de uma vida menos amarga? Mas cada gesto delas o prendia mais àquele lugar. O sorriso tímido de Sarah ao alimentar o cavalo. O canto baixo de Ruth enquanto costurava. A coragem silenciosa de Clara, que nunca mostrava medo, mesmo quando ele via o cansaço em seus olhos. O companheirismo das irmãs Helena e Miriam, que se apoiavam uma na outra como se fossem uma única alma dividida em 2 corpos. Matthew percebeu, aos poucos, que não era apenas o protetor delas. Elas também o salvavam. De sua solidão, de suas memórias de guerra, de sua própria descrença no futuro. O aliado misterioso. Foi então que surgiu Nakai. Ele apareceu certa manhã, vindo da floresta como se fosse parte dela. Carregava sobre os ombros um servo recém-caçado. Não disse palavra. Apenas deixou a carne à porta da cabana e ficou parado, observando. Matthew instintivamente ergueu a arma, desconfiado. Mas Clara interveio com firmeza. Baixe a espingarda. Ele era amigo de seu tio. Ajudava quando as coisas ficavam difíceis. Matthew baixou a arma, mas manteve o olhar fixo no recém-chegado. Nakai não falava muito. Apenas observava, com olhos escuros que pareciam medir o peso de cada homem que conhecia. Mas seu silêncio não era vazio, era cheio de sabedoria. Com o tempo, tornou-se presença constante. Ajudava na caça, rastreava pegadas estranhas ao redor do rancho e às vezes surgia do nada para alertar sobre movimentos de cavalos desconhecidos. Nunca pedia nada em troca, mas havia uma mensagem muda em seus gestos: estou aqui porque respeito o que você defende. Com ele, Matthew entendeu que não estava sozinho. Que, assim como as mulheres, também havia outros dispostos a lutar pelo pouco que restava de justo naquela terra. O início da tempestade. Os dias se transformaram em semanas. A rotina era árdua, mas havia momentos de paz. O fogo da lareira aquecia mais do que a madeira, aquecia os corações cansados. Matthew já não via apenas 5 mulheres frágeis. Via guerreiras, parceiras, uma família improvável, mas real. No entanto, Jonas Harker não esquecera as suas ameaças. Espiões foram vistos à distância. Pegadas desconhecidas surgiam próximas ao riacho. Cavalos eram ouvidos à noite, e sempre se afastavam antes que Matthew ou Nakai conseguissem alcançá-los. O rancho se tornará uma fortaleza. E a cada dia, ficava mais claro, em breve, o verdadeiro combate chegaria. O amanhecer da guerra. O cheiro de fumaça foi o primeiro presságio. Matthew Collie despertou antes do sol nascer, como se o próprio silêncio da madrugada o tivesse chamado. Saiu da cabana com a espingarda em mãos, o frio cortando a pele e o coração acelerado. Ao horizonte, silhuetas se moviam na penumbra alaranjada da aurora. Cavalos. Homens armados. E, à frente deles, Jonas Harker, o fazendeiro que via naquela cabana apenas mais um pedaço de terra a ser tomado à força. Eles vieram, murmurou Clara, ao aparecer ao lado de Matthew, o rifle apoiado nos braços fortes. As outras mulheres surgiram logo atrás. Helena e Miriam arrastavam móveis para improvisar barricadas nas janelas. Ruth carregava munição com mãos trêmulas, mas firmes. Sarah, ainda silenciosa, agarrava Ana, a filha pequena de Miriam, que chorava baixinho, agarrada ao boneco de pano. Matthew olhou para todas e sentiu o peso do destino. Não eram apenas mulheres indefesas. Eram sua família agora. Sua responsabilidade. Sua causa. Respirou fundo, a voz grave, firme, ecoando dentro da cabana. Ninguém atravessa essa porta. O combate. O sol rasgava o horizonte quando o primeiro disparo ecoou.
A explosão de pólvora fez tremer as paredes da cabana. Logo, o ar se encheu de fumaça, gritos, relinchos de cavalos e o trovão das armas. Matthew disparava da varanda, cada tiro medido com precisão de soldado. Clara, ao seu lado, segurava o rifle como extensão do próprio corpo, derrubando um dos homens de Jonas que ousara se aproximar. Do nada, uma sombra deslizou entre as árvores. Nakai, o caçador nativo, aliado silencioso, surgiu como o espírito da floresta, seu arco cantando no ar. Uma flecha certeira atravessou o peito de um dos capangas, derrubando-o sem chance de reação. Outra flecha seguiu, e mais um caiu. O inimigo, acostumado a dominar sem resistência, não esperava a luta tão feroz. Mas Jonas Harker não recuava. O ódio movia. Essa terra é minha. Rugiu, avançando no meio do tiroteio, os olhos fixos em Matthew como predador que enxerga apenas sua presa. A batalha ao redor parecia se dissolver quando os dois se encontraram no pátio. Os tiros deram lugar ao som seco de socos, chutes, corpos se chocando contra o chão duro. Matthew lutava não apenas com o corpo, mas com a alma. Cada golpe de Jonas era o Oeste tentando arrancar dele o pouco que tinha conquistado. Cada bloqueio, cada investida, era sua resposta, não cederia. O duelo parecia eterno, até que um grito rasgou o caos. Não machuque minha família. Ruth, de dentro da cabana, empunhava uma espingarda, protegendo Ana atrás de si. A palavra família atravessou Matthew como raio. Não lutava mais por sobrevivência. Lutava por algo maior que ele, maior que todos, por aquelas vidas que agora dependiam dele. Com um movimento rápido, desarmou Jonas. A arma caiu na poeira. Um soco certeiro jogou o fazendeiro ao chão, de joelhos, cuspindo sangue e humilhação. Jonas olhou ao redor e viu seus homens caídos, feridos ou fugindo. Gritou maldições, mas a guerra estava perdida. Montou às pressas e recuou, desaparecendo com o que restava de sua tropa. O silêncio caiu como manto. A poeira baixou. O rancho estava de pé. A escolha. A noite chegou carregada de silêncio pesado. Dentro da cabana, todos estavam exaustos. Helena cuidava dos feridos. Miriam embalava a filha que finalmente adormecera. Ruth ainda respirava rápido, como se cada tiro disparado ecoasse dentro dela. Matthew sentou-se próximo ao fogo, os músculos latejando de dor, mas com a alma estranhamente em paz. Clara aproximou-se, os olhos brilhando na penumbra, e sentou-se ao seu lado. Você podia ter ido embora, disse ela, com a voz mais suave do que jamais havia usado. Mas ficou. Matthew olhou ao redor. Viu cada uma daquelas mulheres, cada história de dor e de coragem. Sentiu que não herdara apenas uma cabana, mas algo que não se comprava nem se roubava. Talvez eu tenha herdado apenas um teto velho. Respondeu, cansado, mas sincero. Mas encontrei algo muito maior. Clara sorriu pela primeira vez sem sombra de ironia. Pousou a mão sobre a dele, firme, como pacto silencioso. Então, Matthew Colley, você consegue lidar conosco. Ele devolveu o sorriso, carregado de exaustão, mas também de certeza. Não é questão de conseguir. É questão de querer. Nos dias seguintes, enterraram os mortos da batalha. As mãos calejadas, sujas de terra e lágrimas, plantavam mais do que cruzes. Plantavam raízes. O rancho não era mais refúgio. Era lar. E Matthew Colley, ex-soldado que buscava apenas descanso, havia descoberto que, no Oeste, o destino não entregava o que pedíamos, mas sempre nos dava o que realmente precisávamos. Assim termina a história do homem que herdou apenas uma cabana, mas ganhou algo muito maior, uma família forjada no fogo da luta e da perda. O Oeste não foi generoso com Matthew Colley. Ele não encontrou descanso, mas encontrou propósito. E cada vez que olhava para Clara, Ruth, Helena, Miriam, Sarah e a pequena Ana, sabia que não carregava um fardo, carregava um milagre. A lenda diz que, por muitos anos, a cabana permaneceu de pé, não como símbolo de solidão, mas de resistência. Dedo indicador apontando para a direita. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com quem ama narrativas do Velho Oeste e inscreva-se no canal. Ainda há muitas outras lendas esperando para serem contadas.